Fala de novo. Bom dia. Nós já vamos iniciar as apresentações do segundo dia da disciplina de saúde da criança, enfermagem de saúde da criança e do adolescente, né, pelo curso técnico de enfermagem da Escola Técnica de Saúde. E hoje nós teremos 4 grupos, né, e o primeiro grupo se refere à varicela, que são os alunos Carolai, Leanderson e Teles. Quando se sentirem à vontade, pode começar. Bom dia, gente. Primeiramente, eu peço desculpa se vocês escutar algum barulho, porque aqui em casa são 6 cachorros, então possam ser que eles latam durante a apresentação. Mas, enfim, bom dia. E o nosso trio, né, é composto por mim, Carole, Leanderson e Teles. E hoje a gente vai passar um pouquinho para vocês sobre o que é a varicela. A varicela ou catapora é uma doença infecciosa aguda, contagiosa e exantemática, que são doenças que têm manifestações na pele, como sarampo e a própria varicela. E ela é endêmica também. É causada pelo vírus da varicela zoster, que é a herpesvírus humano tipo 3, cuja sua principal manifestação é a erupção cutânea, com aspecto e evolução caracterizada por vesículas, mácula, pápula e crostas. O vírus, ele penetra no organismo, não causando nenhum sintoma na pessoa inicialmente. Depois de mais ou menos 15 dias, o vírus ele invade e danifica as células dos pequenos vasos da pele e das mucosas. E algumas literaturas falam que o quadro se inicia com febre moderada, mialgia, astenia, e aí surgem as manchas vermelhas, que são as máculas arredondadas, que mudam para pápulas e evolui para vesículas, e depois essas vesículas elas se transformam em crostas até secarem e caírem naturalmente. Essas máculas elas podem aparecer em qualquer parte do corpo, incluindo o couro cabeludo e até mesmo o céu da boca. Até mesmo também na área genital. Olá, estão me ouvindo? Um pouquinho baixo, Teles. Tá melhor agora? Tá, Pronto. é porque falar baixo mesmo. Vai. Então, né? Sinais e sintomas. Vai ocorrer, né? Sempre aquela febre baixa, frequente, né? Porque eu já tive também catapora já, eu tive na adolescência, então a minha foi meio que moderada forte, a minha, porque no tempo que eu tava aqui, teve um surto aqui em João Pessoa no tempo de catapora, faz até uns, acho que foi uns 8 anos atrás, se não me engano. E eu peguei na escola, a maioria da minha turma pegou, então os sintomas foram bem fortes, né? Então, a febre ela em si ela é frequente durante esse tempo. Sensação de acefaleia também, né? Devido ao próprio cansaço também que você vai ter. Então, vai ter aquela dor de cabeça frequente também, vai ter aquela febre durante a maior parte do dia. Aquela sensação de mal-estar devido ao próprio cansaço e a dor de cabeça. São vários sintomas assim que vão só piorando mesmo, só agravando o mesmo caso. A minha foi muito complicada mesmo. Também a perda de apetite devido ao próprio mal-estar, né? A sensação, o prurido, que é a coceira que você vai ter logo você tem tanto no início do aparecimento, né, das pápulas e também no final quando, né, o surgimento das crostas. Aí vai ter toda a relação desses sintomas praticamente tipo no mesmo período que está o período de latência da doença, o período que está acontecendo no caso, né? A varicela ali.
Pode passar, cara. Então, né, as maneiras de contágio, né, elas podem ser tanto de maneira direta como indireta, né, através logo da formação do líquido, é, quando o aparecimento das pálpulas, da mácula em si, né. Então, aí vai ter essa criação tanto de maneira direta ou indireta, que podem, né, ser as formas de contágio. As secreções também orofaríngeas, que pode ser através da saliva, da tosse, e o espirro, que são as secreções nasofaríngeas, né? O espirro, a secreção, né? Do próprio nariz em si, e através de objetos contaminados pelo vírus, que são os fômites, né? Que podem ser roupas ou podem ser algum objeto que a pessoa ali tocou ou espirrou e acabou passando o vírus para ali e que, consecutivamente, alguém poderá, né, tocar ali depois e se contaminar. Pode passar, Carol. Então, né, o período de incubação ele ocorre mais ou menos em média de 15 dias e a recuperação completa, né, da varicela vai ocorrer em até 10 dias. No meu caso, ocorreu mais ou menos em 10 a 12 dias, porque a minha foi muito moderada, a minha foi moderada e forte, porque a minha foi, eu tive no corpo todo uma reação muito forte mesmo, e depois Leandro vai explicar mais em relação, né, ao tratamento, e é isso. E o contágio, ele é maior nos estágios iniciais, né? Isso. É desde o período prodrômico, que é de 1 a 2 dias, antes do aparecimento das erupções cutâneas, até que todas as lesões estejam crostosas, né? E o contágio é maior nos estágios iniciais. Bom dia, turma. Sobre o diagnóstico, né? Primeiramente, né, vai pela avaliação clínica, né, que em geral ela é a base, né, para chegar no diagnóstico. E em seguida vai tendo a reação em cadeia da polimerase, né, para o DNA viral, os testes sorológicos e detecção por imunofluorescência do viral nas lesões. Pode passar, Carol. E o tratamento, né? Em geral, são utilizados o uso de analgésico e antitérmico para aliviar dor de cabeça, né, e baixar a febre. E o antihistâmico, né, que é antialérgico, né, para aliviar coceiras. Medicamentos antissépticos para aplicar só nas vesículas. E banho pelo menos de 2 a 3 vezes por dia, né? Já no caso da criança, muita gente usa aquele pergamanato, não sei se o nome está certo, mas como na criança, o médico eles não são indicados, né, que pode causar queimaduras. E o principalmente também ficar em isolamento e em repouso. Sim, e na fase do diagnóstico é feita a anamnese, né? Eu acho que Leandro falou, o exame físico, o exame clínico, e se o diagnóstico for duvidoso, ele pode ser feito para ter a confirmação, né? Do exame laboratorial, que Isso são mesmo. o que a gente colocou no slide. E a varicela, em 95% dos casos, não tem a necessidade de internamento hospitalar, nem de tratamento específico. Como o Leandro falou, o tratamento é sintomático, né, conforme os sintomas apresentados, e é utilizado, como ele falou, permanganato de potássio, e é isso, vamos seguir. Só fazer uma colocação aqui no permanganato de potássio, né? Que eu utilizei bastante no período que eu tive varicela e me ajudou muito. Ele é um pó, né? Que a gente dilui
com É água. o roxinho, né? E isso, ele fica roxo, a gente dilui. Aí ele pode ser tanto, a gente pode tanto tomar um banho com ele, ou ser passado de maneira de compressa, que ele vai ajudar muito no alívio dos sintomas, né? Porque como ele é uma solução antisséptica, então ele vai amenizar os sintomas, a coceira em si, que vai causar também, e vai melhorar no período das crostas e em todo o período da varicela em si. Vai ajudar bastante. E quando houver infecção secundária das lesões, é recomendado o uso também de antibiótico, né? Mas aí é sobre prescrição Prescrição médica. médica. Isso. E aqui vai um pouco dos cuidados, né, que devemos ter para as pessoas que, né, contraem a catapora, né, que é utilizar sempre água e sabão neutro, que é o mais necessário. A compressa de água fria, não coçar as vesículas, né, e não retirar as crochas, que ela cai por si própria, como o Carol já tinha dito no início. Manter sempre limpas as roupas íntimas e principalmente as mãos, né? Que quando, como a catapora ela coça muito, aí as pessoas têm mania de sempre coçar. E a administração das medicações prescritas. Esses são os cuidados que devemos ter. E algumas mães ainda é quando a criança é pequenininha, e assim, né? Algumas crianças não têm o autocontrole de não vou coçar, né? Eu nunca tive catapora, mas eu acredito que coça muito e é muito difícil não coçar, né? Algumas Exatamente. mães, elas utilizam, né? Colocam luvas na mão da criança, justamente para não, assim, não, como é que eu posso dizer? Para não estourar, né? As bolinhas e acabar causando Uma infecção. infecções. Eu já tive catapora e coça muito, incomoda muito. Eu tinha 14 anos, tinha muita febre, eu pensava que eu ia morrer. Nunca tive algo parecido. É horrível. E principalmente para uma criancinha pequenininha, né? Justamente, Duda. Para mim foi bem complicado, né? É verdade. Na parte dos sintomas aí que, né? Aparecimento das crostas, porque nesse período me deu muita sensação de prurido, de coceira em si. Então, foi muito ruim para mim, né? Porque ela e fica até mesmo no couro cabeludo, você não poderia nem passar a mão na cabeça, que você sentia aquela sensação, né, das crostas lá. Então, já que a minha foi forte. E logo no início, né, se você das crostas, se você retirar, se você tentava retirar, né, ficava com algumas cicatrizes, como eu mesmo tive, devido à sensação de coceira, né, que eu tive. Eu não aguentava às vezes e acabava coçando e retirava alguma, e isso ficou uma cicatriz no meu corpo, né? Ficou uma pintinha assim de cicatriz no meu corpo, ficava devido a isso. Teles, você lembra onde é que foi que as lesões iniciaram? Que parte do seu corpo? Professora, eu acho que acho que foi da minha cabeça e do tórax, assim. Aí depois vai Uhum, espalhando todo o corpo ali. É terrível. exatamente. Uhum. Normalmente ela inicia couro cabeludo e face, e Isso. aí vai vindo para a região do centro do corpo, né? Uhum. Tronco, abdômen e membros. Essa Isso. é a distribuição. E aí eu acredito que foi. Onde é que você achou que teve mais lesões? Onde é que foi mais intenso? Eu tive muito no couro cabeludo mesmo. No Foi. rosto eu tive, mas não estava tipo tão concentrado. E na região Uhum, é, nas minhas costas também teve muita. E na região do tórax, assim, professor. uhum. Foi bem. Exato. Normalmente a distribuição é essa que eu falei para vocês, né, de face e couro cabeludo para tronco e membros, e normalmente é mais intenso na região central do corpo. Então, costas, tronco, abdômen, essa região central do corpo é onde é mais afetada, onde tem mais lesões. E é muito ruim No porque. meu caso, foi mais no rosto. Principalmente aqui no nariz, professor. Eu pensava que meu nariz ficou deformado. Buraco, assim. Eu me olhava no espelho e começava a chorar, porque eu pensava que meu rosto não ia voltar normal. Mas, Maria, pior fase, viu? Foi horrível. Para mim foi muito ruim, professora, porque é aquela sensação de pele ressecada, período que você não pode se mexer muito, você tem que descansar, é terrível.
Terrível. É, é como vocês falaram, na criança é uma condição assim benigna e a gente diz que é autolimitada, sabe que vai ter todas as fases, né, da doença e sabe que depois vai entrar nas crostas e vai passar. Isso. No adolescente e no adulto, assim, o risco de ter alguma complicação, alguma infecção à parte, né, enfim, de ter alguns outros problemas associados enfim, é maior o risco, né? Porque Isso, a doença é mais intensa, né, no adolescente ou no adulto. aqui em casa, só quem já tinha pegado na infância varicela foi a minha mãe. Então, Uhum. todos aqui em casa pegaram meu irmão e pegaram meu pai também. Aí eu fiquei até espantado porque pelo fato, né, meu pai ser adulto, meu irmão mais velho do que eu, as deles, né, foram bem mais fracas, a sensação foi bem mais fraca do que É, a minha. Professora, Gente, ou pode professora falar. mesmo. é, eu tenho um exemplo aqui em casa, minha menina teve catapora aos 20 anos de idade, e foi bem trágico, viu? Ela ficou muito debilitada, essas crostas nela se encheu pela boca, virilha, e ela ficou muito debilitada, que teve que se internar aqui no HU, na DIP, e ficou 10 dias internada, e o médico falou lá que ela estava com a imunidade muito baixa, por isso que a doença se alastrou muito. Aí foi bem complicado, viu? Foi bem complicado mesmo. Ele falou até que se eu tivesse demorado mais tempo em casa, ela poderia chegar até a falecer. Tá vendo? É por isso que na Eu criança é uma tive, condição bem mais benigna. Pode falar, Carla. eu tive com 6 meses de nascida. É tanto que hoje em dia eu não tenho nem marca, sabe? Se tiver algumas, assim, é perdido. Pois é, na criança, ela teria 1 ou 2 dias de uma febre, que nem seria uma febre intensa, e um mal-estar. E depois passaria na fase das lesões, ela até estaria se sentindo bem, né? Se não fosse, obviamente, as lesões, a coceira, mas no adolescente e no adulto tende a ter mais sintomas sistêmicos, né? Esses sintomas de mal-estar. Em relação às lesões, até aproveitando o que Carla falou, o esperado é que, devido à varicela em si, né, as lesões não fiquem cicatrizes. Agora, o que é o risco? Né? A gente está ali com a pele que não está mais íntegra. A pele, ela está lesionada. Então, com a abertura da integridade da pele, né, e ali o aparecimento de bolhas, que, né, as pústulas, elas, né, vai sair aquele líquido. Então, aquela região ali está susceptível à entrada de bactérias. Então, as bactérias que estão aqui no ambiente, elas podem entrar, por isso que é recomendado esses banhos, né, para fazer a higiene dessa pele, e aí é recomendado o antisséptico permanganato de potássio, justamente para evitar que bactérias do ambiente adentrem aquela lesão e ali causem uma infecção, que foi o que Caroline falou, uma infecção secundária, porque a infecção primária foi a infecção pelo vírus, né, herpes zoster, causando a varicela. Mas aí essa infecção já de uma bactéria que adentrou aquele espaço da pele, já é uma infecção Professora? secundária. Pode falar. E aí seria quando a pessoa precisaria de antibiótico. E aí só mais uma coisinha, A minha lesão irmã, ficaria mais profunda, causando as cicatrizes, levando o risco às cicatrizes. Pode falar, Marina. não, é só para dizer mesmo, porque a minha irmã teve catapora na época que ela estava grávida, de 6 meses, e teve catapora. Aí ela teve, gente, bastante apreensiva, porque de acontecer alguma coisa com o bebê, mas graças a Deus não aconteceu nada, ela só ficou com as crostas, e quando ela estava
ainda ela teve contato com uma pessoa que estava com catapora. Eu saí até de casa, fui para a casa de um familiar meu para não pegar catapora, porque o povo diz, menina, ficar mancha na pele, não sei o que. Eu disse, Ave Maria, tem que aproveitar meu carnaval, porque estava perto do carnaval. Mas eu já tive contato com minha irmã, mas mesmo assim eu saí de casa. Mas como a menina falou, que mesmo assim, se a pessoa ter contato com outra, que ainda não apareceu as crostas, né, já pode ter passado o vírus e tal, né? Mas eu acabei pegando em época de carnaval, fiquei em casa. Fui até para a DIP também, porque eu fiquei com os linfonodos deitados, mas a médica só passou um medicamento e pronto. Aí eu passei o carnaval em casa. Eu morria de medo de pegar catapora. Eu peguei mesmo o carnaval. Professora, já meu caso foi que nessa época que Teles falou que teve, eu acredito que foi um surto mesmo que teve, né? Minhas primas pegaram catapora na escola e como elas moram no meu lado, passou pro meu irmão. Só que aí eu não tinha nem pra onde ir, né? Porque meu irmão em casa e eu lembro que eu fiquei com raiva porque era época de prova para entrar de férias. E se eu tivesse pegado, eu ia ter que fazer as provas nas férias e eu não queria. Aí eu fiquei em casa com ele, só que eu não peguei não, e eu nunca tive. E aí eu tive contato porque a gente dormia no mesmo quarto. Só que eu não tive. Eu nunca tive e não Lô, peguei. a gente vai responder a tua pergunta no final, vice? Tá bom, tá bom. Pronto, Pode, Anderson. Professora, Oi, pode falar, quem é? é só uma perguntinha. A senhora sabe dizer se pode, se um animal pode, cachorro, por exemplo, Se ele pode transmitir, se ele pode o quê? Cortou o teu áudio. se a gente pode transmitir para o animal, para o cachorro. E aí, grupo, o Será? cachorro é um reservatório do vírus? Porque, assim, eu lembro que na época, né, eu tinha um cachorrinho, e no tempo ele ficou muito mal, e eu via umas bolinhas nele, assim, embaixo, na barriguinha, assim. Eu lembro. Eu não sei se é possível, né? Ou se era coisa da minha cabeça, sei lá, enfim. Mas aconteceu, realmente. Eu particularmente desconheço. O reservatório mesmo é o homem. Eu acredito, pelo menos no guia de doenças infecto-parasitárias do Ministério da Saúde, ele determina que o reservatório é o homem, então eu acredito que os animais não transmitem o vírus, não. Deve ser outro tipo de lesão, né? Do cão. Eu acho que Outra deve ter doença. sido. Nada. Então, né, Quer falar sobre... dando a continuidade, né, referente aos cuidados também, né, que em 2013 o Ministério da Saúde introduziu a vacina viral, né, que protege contra o sarampo, a cachumba, a rubéola e a própria a varicela, né, que na rotina da vacinação da criança, de criança entre 15 meses até 2 anos de idade, que já tenham tomado a primeira dose da vacina da tríplice viral, né? Que só a tríplice só, assim, né? Digamos, imune só a sarampo, a cachuba e a rubéola. E a vacinação é importante porque preserva não só a pessoa, né, contra as doenças, mas toda a comunidade. E mesmo algumas pessoas, peraí, e é importante também porque algumas pessoas não podem se vacinar, né? Como mulheres grávidas e pessoas com sistema imunológico debilitado. E mesmo a pessoa vacinada, algumas podem ter a doença, né? Mesmo vacinada. No entanto, a versão geralmente é mais suave, né? Com poucas bolhas, com pouca ou nenhuma febre. E a vacina também tem algumas contraindicações, né? Como gestante e mulheres que pretendem engravidar no mês depois da vacinação, ou até nos 3 meses depois da vacinação, elas não podem. É contraindicada, na verdade, a vacina para essas pessoas. Paciente fazendo uso
de doses altas de corticoides sistêmicos, pacientes imunocomprometidos, que são pacientes cujo mecanismo de defesa contra a infecção estão comprometidos. E é isso, eu quase que falo mais. Quer falar mais alguma coisa, Anderson? Não, pode passar, cara. E aí, algumas complicações, né, que são as cutâneas, pulmonares, hemorragia. E eu queria focar nessa síndrome, que ela é uma doença rara e grave que causa confusão mental, inchaço no cérebro e danos ao fígado. E em mulheres grávidas pode causar febre alta e lesões cutâneas, e dependendo da época da gravidez em que houve a infecção, o feto pode apresentar herpes zoster e varicela no útero. Algumas referências que a gente utilizou, e obrigada a todos, todos. E a gente tem uma convidada, eu acho que ela ainda está aqui, Catarina. Tá me ouvindo? Pronto. Sim. Bom dia, gente. O grupo me chamou para a gente falar um pouco sobre varicela, assim, tirar algumas dúvidas, né? Eu sou estudante de medicina, ainda não me formei, mas a gente sempre pode estar acrescentando, e eu aprendi demais agora nesse seminário com vocês. Eu sou do @simplificando a dermato, e varicela tudo a ver, né? Com acometimento cutâneo. Então, é o seguinte, desculpa também a minha voz, que eu tô com uma crise de sinusite. Os meninos falaram aí da transmissão, né? Em relação a, tipo assim, vesícula, pápula, porque, na verdade, o que faz a transmissão é o líquido que tem dentro da vesícula, né? Vesícula só é vesícula quando tem um líquidozinho dentro. Por isso que é uma lesão elementar chamada vesícula. A mácula, ela é uma lesão elementar lisa, você não sente relevo nela. Então, a partir da vesícula até a crosta, como se fosse uma evolução da catapora, a pessoa pode estar transmitindo, sim, o vírus, certo? Em relação à vacina também, que os meninos falaram. Tudo isso a gente meio que deu uma conversada antes, aí são dúvidas que normalmente surgem, né, pra gente estar esclarecendo. Em relação à vacina, a gente dá com 15 meses, né, que é junto da tríplice viral, e com 4 anos, até acho que 7 anos, se eu não me engano, é a vacina da catapora, né, da varicela em si. Então, a gente pergunta às vezes, eu tomei a vacina, mas eu tive catapora. Certo, você pode ter tomado a vacina e pode ter, sim, a catapora, porque às vezes o seu sistema imune não identificou e fez o 100% daquilo ali. Então, você pode desenvolver. Acho que foi Luísa, que até falou que nunca teve, né, a catapora, já teve contato com pessoas que tiveram. Minha irmã também teve aqui em casa e eu nunca tive a catapora. Mas o vírus da catapora é parecido com o vírus da herpes, por exemplo. 90% da população mundial tem. Você não sabe que tem, você nunca teve a expressão mesmo da doença, mas você já teve o contato com o vírus. Então, assim, você pode ou não desenvolver aquilo. Você pode ter tomado a vacina e desenvolver a catapora. Você pode ter tomado a vacina e não desenvolver a catapora. Você pode ter contato com pessoas que tiveram catapora e você não desenvolver, porque o seu sistema já está latente para o vírus. O que se torna um vírus latente? É quando ele fica guardado no seu organismo. Ele está lá, está preso no seu organismo. Por uma baixa de imunidade, por alguma situação específica, de repente esse vírus vem à tona. É o que acontece justamente no herpes zoster, na situação que a gente chama de herpes zoster, que é justamente uma reativação, que é o da catapora, né, que é o da varicela zoster, que já está no seu organismo. Então, se você já teve o contato com o vírus, que basicamente a população mundial inteira já teve, você pode desenvolver o herpes zoster, mais tardar. Entendeu? Eu queria até compartilhar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês, para mostrar uma situação de herpes zoster, uma paciente que a gente pegou esses tempos, para vocês verem como o diagnóstico é bem diferente, porque o herpes zoster, a conformação das lesões é bem diferente da catapora. A catapora a gente tem um processo mais... Vocês estão vendo minha tela? Tô vendo agora. Tô vendo agora. Tá. Ó. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Pronto. Isso aqui é um quadro de herpes zoster, dessa paciente. Isso branco aqui, que foi pasta d'água que ela passou em cima, porque o quadro de herpes zoster dói muito e coça também.
Então, se a gente prestar atenção, todas, tá vendo um bocado de vesículazinha, elas seguem como se fosse o trajeto de um nervo. Então, é bem diferente de uma condição de catapora em si. Ó, isso aqui é tudo vesícula. E existem pessoas que têm, de uma forma mais grave, o herpes zoster, do mesmo jeito da catapora. Existem pessoas que desenvolvem de uma forma muito mais grave, que chega a ser até quase morte, né, como algumas das pessoas falaram aqui. Como também tem pessoas que desenvolvem lesões muito pequenas, um grupinho de lesões de vesículas, e tudo certo, toma a ciclovir, que é o antiviral que a gente usa para no caso de herpes zoster. Inclusive, no caso da catapora também, pode ser usado um antiviral, só que em casos bem mais graves, né? Em casos mais corriqueiros de varicela, a gente usa o que os meninos já muito bem pontuaram aí. Em relação à distribuição também, como a professora bem colocou. Existem algumas doenças que, às vezes, a gente, por exemplo, fazendo questão, você lê um quadro, acha que é catapora, mas ele faz o examinador, o prótulo da questão, ele faz questão de colocar a distribuição da lesão, porque é isso que diferencia um quadro de varicela de um quadro de outra doença contagiosa. Então, a distribuição meio que crânio-caudal é importante no quadro, na abordagem clínica, né? Você perguntar isso para o paciente, você saber onde foi que se iniciaram as lesões. O diagnóstico, os meninos falaram aí da imunofluorescência, da sorologia, mas é quase como um quadro de, vamos supor, psoríase. Você olha para a pessoa, sabe que ela tem uma lesão de psoríase, e não necessariamente você precisa fazer uma biópsia daquela lesão para dizer que é psoríase. É um quadro mais clínico, um diagnóstico clínico também. Não que você não possa fazer, os testes estão aí para serem feitos, mas às vezes não é necessário ser feito. E em relação à catapora do cachorro, o cachorro ele não é realmente um reservatório, não. Mas eu pesquisando, eu tinha visto uma condição que existe no cachorro, que é semelhante, muito idêntica à catapora, que é um quadro que chama de sinomose. Que é justamente a catapora, vamos supor, né, a catapora no cachorro, entre aspas, né? Mas não é o mesmo vírus, não é o mesmo mecanismo, é só a condição mesmo clínica, dermatológica até, como até alguém falou aí, né, que tem umas lesõezinhas muito semelhantes. Então, basicamente, é a mesma condição da catapora, só que no cachorro, né? É outro vírus. E em relação também à diferenciação, às vezes a gente confunde muito herpes zoster e catapora. Herpes simples, que é o do vírus herpes, tipo 1 e tipo 2. O herpes tipo 1 é aquele que é oral, é aquele que tem mais na pele, herpes cutâneo, que é um vírus nada a ver com a catapora. E o herpes tipo 2, que dá também, que é o herpes, né? Que é o herpes genital. O herpes zoster é o varicela zoster, é a reativação do vírus da catapora. E a catapora, que é a varicela, é do vírus varicela zoster, que dá o que a gente tá falando até agora, né? Se alguém tiver alguma outra pergunta que eu possa também ajudar, né? Eu tenho. Peraí. É assim, ó. Eu nunca, pronto, como eu falei, né? Que eu nunca tive catapora em si, né? Aí, caso eu tenha um contato com uma pessoa que tem herpes zoster, aí esse vírus vai se manifestar em mim como herpes zoster ou como varicela? Ele pode se manifestar em você como catapora, porque você nunca teve a erupção cutânea da catapora. O seu organismo pode estar com uma imunidade baixa, por exemplo, você teve o contato e você nunca teve a expressão. Então, ele pode se manifestar no seu corpo como catapora. Mas você pode nunca ter tido a catapora em si, mas já está latente no seu corpo. Você pode não ter tido a catapora, mas ele, mais tarde pode se manifestar como herpes zoster. Não é porque você teve contato com uma pessoa que teve catapora que vai ser catapora. Não é porque você teve contato com uma pessoa com herpes zoster que vai ser herpes zoster. Você tem que focar no vírus. O vírus aqui é o contato. É o mesmo vírus das duas doenças. Só que um vai ser uma expressão latente, tardia, de um vírus que já tem. Entendeu? Então não tem como você saber se você tem ou não o vírus da catapora aí no seu corpo, que provavelmente você tem, né? Porque a maioria da população tem. Mas assim, não necessariamente. Uma pessoa que teve catapora pode ter certeza que vai se manifestar como herpes zoster. Aí não tem pra onde correr. Mas uma pessoa que não teve, aí não tem como saber como ele vai se manifestar. Entendi. Eu fiquei curiosa com o do animal, né? Então quer dizer que é um vírus readaptado ao hospedeiro, é isso? Foi o que eu entendi?
Eu não sei qual é o vírus, eu não sei como é que se dá. Eu sei que existe uma condição no animal chamada de sinomose, no cachorro, na verdade. E se eu não me engano, são em cachorros pequenos, filhotes, sabe? Ou então muito idosos. Se chama sinomalina. Eu já ouvi falar também sobre essa doença, porque meu cachorro, eu tenho um cachorro lá na cidade onde eu morava, que ele morreu, né? E ele apresentou alguns sintomas. Eu pesquisei muito sobre o que ele estava sentindo, né? E ele estava muito mal. Eu vi até que, eu não sei explicar, gente, é como se ele tivesse caindo assim as pernas, sabe? Não sei explicar, meio que se arrastando. Aí eu vi que essa sinomose canina realmente é transmitida por um vírus, de animal para animal, e dava também isso que eu tô falando, sabe? Meio que ele andava se arrastando. Aí depois de uns dias ele faleceu, infelizmente. Mas eu já ouvi falar sobre essa sinomonina, porque eu pesquisei muito, né, sobre o que o meu cachorro estava sentindo. Eu vi ele sofrendo muito antes de morrer. Aí eu vi sobre essa doença. Realmente existe. Duda, o cachorro, ele fica muito fraco e aparece algumas lesões mesmo, mas é como a Catarina falou, a gente, né, humano, não transmite para o cachorro, é só de humano para humano. Não. Mas eu já vi Entendi. também cachorro com essa doença e é bem, assim, bem complicadinho mesmo. E não é o mesmo vírus, né? Eu não Pelo que a resisti, Catarina infelizmente. falou, para o varicela zoster, que é o vírus que é comum para a varicela e para o herpes zoster, o único reservatório realmente é o ser humano, né? Foi bem interessante as contribuições de Karina, né? Engrandeceu bastante aqui a nossa discussão, eu agradeço. E é interessante, assim, quando ela disse que fica lá dentro no seu corpo, é porque realmente, normalmente, o local que ela fica é lá na medula óssea, né? Lá fica lá presente, lá na medula, e num determinado momento em que a gente pode ter tido uma diminuição na nossa imunidade, o vírus, ele acaba tendo a manifestação, e aí se manifesta como herpes zoster, né? Popularmente, a gente às vezes fala o nome popular que muita gente conhece, porque a gente às vezes não sabe onde vai trabalhar, pode vir trabalhar na comunidade, e a pessoa falar, fulano está com cobreiro. Então, esse cobreiro, né, esse nome popularmente cobreiro, é o herpes zoster. É o mesmo vírus que foi da catapora, né, da varicela. Isso, exatamente. Então, muito obrigada, Catarina. Alguém mais tem alguma dúvida para a Catarina ou para o grupo? Não, as que eu tinha, ela já falou e eu também fiz por último já. E é como a Catarina também falou, eu tinha até notado realmente para falar essa questão dos exames. São exames bem específicos, mas que muitas vezes não vale a pena o custo-benefício de serem realizados, porque o diagnóstico realmente é muito clínico. O máximo que pode, de repente, vir a fazer, talvez seja um hemograma, se tiver para avaliar algo mais naquela pessoa e estiver descartando alguma outra questão, mas, em geral, eles acabam nem sendo realizados mesmo, porque, de acordo com o histórico, né, de onde apareceram as lesões primeiro e a visualização das lesões, o médico já consegue diagnosticar facilmente que se trata de um caso de varicela. Eu acho que eu estou contemplada, assim, as meninas falaram, né, a questão do isolamento, então, como a transmissão é via contato e via respiratória, né, então realmente faz necessário esse isolamento, e às vezes esse isolamento é um pouco complicado de você realizar em crianças, né, porque as crianças tendem a não compreender, estarem juntas, né, enfim, embora estejamos agora com uma geração, esse ano, de crianças que vão entender muito bem dessa questão de isolamento, mas é importante que a gente tente se utilizar de estratégias para conversar com as crianças que não vai poder ir para a escola, não vai poder, possivelmente, irmãos tentar ficar em quartos separados, né, para evitar. E a outra coisa que é interessante é a gente pensar que, enquanto profissionais de saúde, vocês vão se deparar, né, a gente viu que a taxa de internamento é baixa, mas nós temos, sim, né, como umas falaram ali na DIP, tem pacientes que são internados devido à varicela, e aí realmente é até o momento em que os profissionais que ainda não tiveram a doença, tentar então ser aqueles que não fiquem responsáveis, né, pelo cuidado com aquele paciente,
tentar, enquanto equipe, verificar essa questão para quem já foi, né, quem já teve a doença é quem prestará, preferencialmente, digamos assim, prestará os cuidados ao paciente que está em isolamento. Então, é isso, gente. Parabéns ao grupo. E obrigada, Catarina. E obrigada, Catarina, também. Obrigada a vocês, gente. Foi muito bom. Sucesso, viu? Igualmente. Se quiser continuar, fica à vontade, viu, Catarina? Tá bom, obrigada. Então, vamos agora para o segundo grupo, o grupo que vai falar sobre sarampo. Então, pelo que eu estou vendo aqui na lista, é Leandra, Lucimar e Luísa. Exatamente. Gente, eu vou pedir para a Carol transmitir, porque eu não tenho como transmitir, eu não tenho notebook, não tenho nada, né? Só tenho celular mesmo. Só tenho minha alma. Só tenho meu conhecimento aqui, tá bom demais. Tá, Lu, eu vou projetar para tu, vê se espera aí. Tá. Gente, espero que vocês gostem do slide, porque deu um trabalho da bexiga, viu? Pra fazer. Primeiro slide de Luísa, tá? Que é sempre a gente que faz. Pois é, agora eu tive que ir lá. E como a gente não ficou juntas, né? Pois é. E não vai ser nada como o de Carolyn, que trouxe Catarina, não sei o quê, porque também eu nunca conheci alguém que teve sarampo. Pronto, tá aí, vou começar, viu, professora? Pode iniciar, Luísa. Tá bom. Bom dia, gente. Meu tema é sarampo. Meu grupo é composto por mim, Luísa, Lucimar e Leandra. Pode passar, Carolina. Passa de novo. Isso. Vai. Então, na definição, né? Sarampo é uma doença infecciosa aguda grave, transmissível, né? Extremamente contagiosa. E eu vi assim, alguns dados da OMS que o sarampo ele é mais contagioso que o Covid-19. Só que a diferença é que, digamos que para o sarampo, né? A gente tem a vacina, aí é mais fácil de ser controlada. Já o Covid é tudo novo, né? E não tem vacina ainda. O sarampo é uma doença clássica da infância, causada pelo vírus paramyxovírus, e ele está na lista nacional das doenças e agravos de notificação compulsória. Ou seja, caso aconteça, né, de ter algum caso, tem que ser notificado rapidamente, né? E o alvo desse vírus são justamente os bebês, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a doença, caso contraída, costuma se manifestar entre os 6 meses de vida e os 2 anos de idade. Eu acho que é uma doença muito inteligente, sabe? Porque quando for falar fisiopatologia, vocês vão ver o porquê. Pode passar, Carolina. Vai. A fisiopatologia desse vírus. O vírus do sarampo, ele invade as células epiteliais respiratórias. E eles vão para os gânglios linfáticos, que esses gânglios contêm células do sistema imunológico, né? Que ajudam a combater as infecções. E, como é contraído por bebês, digamos, de 6 meses, né? E até 2 anos, é justamente assim, na fase que o sistema imunológico da criança tá ficando mais forte, né? Tá se construindo. Então, eles começam a se multiplicar nesses gânglios linfáticos e depois dessa multiplicação, uma pequena quantidade de vírus penetra na corrente sanguínea. E é aí que dá origem à primeira viremia do sarampo, né? Que começa a se replicar com muita intensidade nos tecidos do fígado, baço, medula óssea e placas de Peyer, sei lá como é que fala. Que também essas placas fazem parte do sistema linfático. Aí, após o 5º dia da infecção, que se inicia a segunda viremia, né? Que é justamente quando o vírus alcança o pulmão, a pele, que vai causar o exantema, o sistema nervoso central,
também que atinge lá, e sendo levado pela corrente sanguínea, que a corrente sanguínea, né, vai levar esse vírus para todos esses cantos que eu falei. E esse período dura em média de 10 a 12 dias, para só depois iniciar os sintomas da doença. O sarampo ele é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir a doença para 90% das outras pessoas que não estejam vacinadas. E a transmissão pode ocorrer entre 4 dias antes e 4 dias depois do aparecimento dos exantemas, que são justamente as manchinhas vermelhas na pele. E após o contato com alguém infectado, o possível contaminado pode apresentar os sintomas, em média, após 10 dias, variando de 7 a 18 dias. Lembrando também que o modo de transmissão pode ser direto, que é quando você tem contato com as pessoas infectadas, né? E também pode ser indireto através dos fômites, que são os objetos, que são roupas, como Teles falou no jeito da varicela. Qualquer objeto das pessoas que estejam contaminadas. Pode passar, Carolina. Pronto, sinais e sintomas. Lucimar? Bom dia a todos. Eu fiquei para falar um pouquinho dos sinais e sintomas do sarampo. E os sintomas iniciais nessa fase, ela pode ser confundida com uma gripe, né? O sarampo, ele traz essa moleza no corpo, esse mal-estar, e, assim, o corpo quebrado, né? Quando você está, assim, o sintoma da gripe, aquele corpo quebrado, você sem querer se levantar, aquele desânimo, e é muito parecido, esse sintoma do sarampo com a gripe. Febre acompanhada de tosse, mal-estar intenso, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupidos, né? É uma sensação de gripe mesmo, que chega até a ser confundida com a gripe nos momentos iniciais. Após poucos dias da contaminação, aparece o típico exatemas, né? Erupções avermelhadas na pele do sarampo, que inicia no tronco, né? Se inicia no tronco, pescoço, debaixo das axilas, que é o canto mais presente. O exatemas não coça e dura pouco mais de uma semana. Essa diferença, né? Que o vírus da catapora, ele tem a sensação de querer coçar. Já o do sarampo, graças a Deus que ele não coça, né? Porque a gente vê aquela irritação muito vermelha na pele, e assim, para quem está vendo, visualizando aquele sintoma avermelhado, essas bolinhas avermelhadas, você se coça até e você está olhando para uma criança, para um adulto que está com esse sintoma. E bem no começo do exatemas, aparecem manchas brancas, muito típicas na mucosa, mais fácil de ver na mucosa oral. As manchas Koplik, né? Koplik, um nomezinho bem complicado de falar. Nesse período... Koplik, eu acho. Mancha de Koplik. Nesse período, pode ser observada na parte interna da bochecha, né? A criança, quando está com todo o sintoma, aparece aquelas bolinhas brancas nas laterais da bochecha, e é bem estranha, né? Eu já vi uma criança com sarampo e é bem dolorido bastante para a criança. Manchas brancas que são caracterizadas da doença, e em 3 a 5 dias pode aparecer outros sinais e sintomas, como mancha avermelhada no rosto, né? Começa pelo rosto e vai se espalhando, né? Através das orelhas, também atrás das orelhas, e em seguida se espalha pelo corpo. Após o aparecimento das manchas vermelhas, a persistência dá para subir um pouquinho mais o slide? Não. É porque ficou faltando, não? Não tem. Mas tudo bem, deixa pra lá. Passa aí, Carol. Pode passar outro. Essas aí são as manchas de Koplik que Lucimar tá falando, que aparecem no interior das bochechas. E é bem interessante que a boquinha da criança fica bastante avermelhada com essas manchinhas brancas, né? Quando você olha assim para a boquinha da criança, você chega até a ter dó, né? Porque fica bastante avermelhada e o aparecimento dessas manchinhas. É bem dolorido. Pode passar. Aí eu coloquei essas imagens
Só para ficar frisado, né, os sinais e sintomas, essa imagem do Ministério da Saúde que E fala é da bem febre interessante, alta. né? Pode E é falar, bem Lucimar. interessante que ele já fala, ele já deu toda a abordagem aqui, esses panfletozinhos que você colocou, ele já deu toda a abordagem, todo o sintoma do sarampo, né? Que o É, sarampo é uma doença infecciosa e viral, grave, altamente contagiosa, provocada pelo marevírus, pelo vírus, né? Marvírus, é porque tá pequenininho, né? Da é. família Paramichoridae, Para. e que pode acontecer em qualquer idade, né? Pode É. acontecer em qualquer idade. Aí tem a Tem, transmissão. tem a A trans- transmissão, sintomas, as complicações, prevenção, tratamento, pessoas vulneráveis e também a é, situação epidemiológica, né? Depois eu posso disponibilizar para vocês essa imagem para ficar melhor de ler, porque eu coloquei só para saber os sintomas mesmo. Aí aqui a transmissão é de pessoa para pessoa, por meio de tosse, espirro e por contato direto, com secreções nasais ou faríngea infectada, expelida ao tossir, espirrar ou falar, por contato pessoal íntimo e pelo ar. É um sintoma de uma gripe, né? Você vê que é bem fácil de pegar, dá um espirro, já joga não sei quantos metros aí os vírus e bastante pessoas são infectadas. E os sintomas, né? O sintoma muito presente, tosse, febre, dor de cabeça, manchas vermelhadas na pele, se inicia no rosto e vai até os pés, né? Vai se espalhando até os pés, com dores no corpo, coriza, irritação ocular, os olhos, né, começam a ficar irritados. É uma doença bastante dolorida para a criança. Gente, é complicado, viu? A febre também nessa doença aí é muito alta, é uma febre muito alta que, assim, os familiares precisam ser bastante orientados quando a criança está nesse estado para ter o socorro imediato, né? Ter o socorro imediato, os cuidados imediatos, porque é bastante complicada o sarampo. Aí também tem aqui, né, febre alta, acima de 38,5 graus, dor de cabeça, conjuntivite, né, que é a irritação nos olhos. Aparece aqui no cartaz mancha avermelhada, tosse, coriza e mancha branca na boca. São os principais sinais do sarampo. Ô, Lu, Oi. é, tu falasse com relação às manchas embranquiçadas e fica meio avermelhada, né? Na É, região. a boca fica avermelhada Ah, tá. Eu pensei que era Lucimar. com as manchas brancas. Mas as duas são Lu. Quem puder me responder, eu gostaria de saber o seguinte: se compromete a glutinação da criança. Eu acredito que não, acho que não dói. Acho que a mancha de Koplik é justamente para saber se tá com sarampo. Eu acho que é o principal sintoma, né? Assim, eu sei que aparece justamente as manchas na pele, mas para saber mesmo se é sarampo, se eu tiver essa mancha de Koplik na parte interna da boca, é para justamente é o principal sintoma, sarampo. Eu acredito que não dói. Eu acredito que não. Obrigada. De nada. Aí tem aqui, também fala aqui da prevenção, né? Que a prevenção pode ser prevenido com eficácia só por meio da vacina. Eu vou falar mais na frente sobre ela. Pronto, da prevenção, né? Uhum. Aí também fala aqui também dos tratamentos, que eu não vou entrar na parte da outra pessoa. Pessoas vulneráveis também, né? Que fala aqui também que é pessoas grávidas e com baixa imunidade, que não pode tomar essa vacina. E o sarampo é bastante dolorido, gente. Os sinais e sintomas são muito presentes, né? São muito característicos da doença e que a família, o cuidador, deve estar em alerta, porque é uma doença bastante complicada e fora as causas da cefaleia, né? Que a cefaleia é uma dor de cabeça intensa e junto com a febre pode atingir as meninges, né? Do cérebro e a criança pode ter o quê? Mais complicações, como, né, doenças neurológicas, pode dar até cegueira também nela. Tem vários fatores que podem ocasionar a dor de cabeça que passa
passa a atingir doenças neurológicas, né? As meninges inflamadas. E é bastante complicado, é uma doença que os pais devem estar alerta, porque o risco de morte é muito alto na questão do sarampo. E só. Compromete as meninges. Pode ocorrer a questão da meningite? Não, eu acredito que não, porque a meningite eu acho que aí já é outro vírus. Mas pelo que eu vi, Porque pode ocorrer a inflamação das meninges, mas não, eles chamam, acho que, de meningite não bacteriana. Que não seria a meningite em si bacteriana, né, que a gente conhece. Mas ocorreria a inflamação das meningites, aí eles chamam de meningite não bacteriana. E o ano passado, em alguns estados aqui do Brasil, teve um foco, né, do sarampo, que pessoas de 15 a 29 anos estavam sendo vacinadas. Inclusive tá ainda, né? Ainda está, né? Tem até o final desse mês para as pessoas de 20 a 49 anos se vacinarem, as pessoas que não foram vacinadas, né? E também se perder o cartão de vacina, serem vacinadas até o final desse mês. Em São Paulo, a campanha foi de 15 a 29 anos, e em outros estados do Brasil, né, que estava esse foco aí, porque essas pessoas não receberam a dose, né? Tem a segunda dose aí do sarampo, que você tem até 15 anos de idade para tomar, e quando não toma, a pessoa esquece. Uma vacina que você dá no bebê com 1 ano de idade, aí vai dar só com 10, 15 anos, a pessoa esquece e termina não fazendo uso da vacina. Aí acontece o quê? Foco de novo da doença. É por isso que você não vê a campanha agora, que é o dia D, que eles estão colocando no posto de saúde, que é justamente para atualizar a caderneta de vacinação das crianças. Se eu não me engano, tem uma faixa etária de 4 meses a menos de 15 anos, se eu não me engano. Inclusive, minha avó é daquele tempo que não vamos vacinar as crianças porque vai matar elas. Pronto. Minha avó não vacinou nenhum dos filhos, inclusive minha mãe. E ela não tem a vacina do sarampo. E ela foi tomar essa semana justamente por isso, porque não teve, né, o sarampo. Ou não teve a vacina. E também existe, assim, a má informação, né? Muitas pessoas não têm o conhecimento que deveria ter a respeito dessa doença, aí dá a criança chás, começa a dar chás de sabor de milho, pessoal mais do interior, assim. Pronto, no caso da minha menina, que ela teve um índice grave de catapora, eu assim, né, leiga ainda no assunto, dizia, dê chá de sabor de milho, joga os milho debaixo da cama, que a criança fica boa. Aí existem esses mitos aí das pessoas mais antigas, e que a gente, assim, né, deve passar informação, orientar, a gente como técnico de enfermagem tem que orientar as Você tocou pessoas. nisso, eu fiquei curiosa agora, Vici. Realmente tinha isso, fazia o chá da folha da colônia, né? Também, dava um banho Da flor da colônia, né? é, Queria saber se era eficaz ou se é mito, porque eu já vi funcionar, né? porque é um Minha vírus. avó também fala isso. Gente, eu acho que não. Isso é coisa de. Eu acredito que tipo, o Isso é coisa de gente tratamento. mais velha, né? Exatamente. Porque quem usou, Luísa, realmente diminuir, isso servia para diminuir os sintomas, entendeu? E as pessoas disseram que diminuía, principalmente a febre. Eu acredito que não. E Porque vai falar sobre o tratamento. Gente, é porque Leandra vai ter que ter tem um médico marcado, ela quer falar. pronto, tá certo. Então, passo para a Leandra, viu? Desculpa. Diagnóstico. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leandra. Darei continuidade ao trabalho. Irei falar sobre o diagnóstico do sarampo, que pode ser feito através de exame físico, exame clínico e exames laboratoriais. A presença do sinal de Koplik, que são pequenas manchas brancas. Este teste são testes serológicos, pesquisas de anticorpos específicos contra o vírus. Esses testes virológicos, isolamento viral, podem por inoculação em cultura celular.
O diagnóstico diferencial deve ser feito para que o sarampo não seja contínuo, confundido com outras patologias, como quadro clínico semelhantes. Através dos exames clínicos físicos e laboratoriais, o médico pode excluir essa doença até chegar ao diagnóstico correto. Passa aí, quero ler, por favor. Formas de tratamento. O sarampo não tem tratamento específico. O tratamento é sintomático, conforme os sintomas apresentados e suas intercorrências. Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto provocado pelos sintomas da doença. Sobre orientação médica, pode ser prescritos medicamentos para febre, hidratação oral, terapia nutricional, como incentivo ao aleitamento materno, higiene adequada dos olhos, da pele e das vias aéreas superiores. As complicações bacterianas do sarampo devem ser tratadas especificamente. Passa aí, por favor, mamãe. Cuidados de enfermagem. Volta aí. Com a criança cometida com doença. Quais são os principais cuidados de enfermagem? Realizar medidas farmacológicas e não farmacológicas para o manejo da febre. Promover ingestão adequada de líquidos e nutrientes, bem como repouso. Manter técnica de isolamento de contato e isolamento por aerosóis durante a hospitalização. Orientar o pessoal quanto à promoção de um ambiente arejado na residência. Restrição de visitas que nunca estiveram com a doença, principalmente pessoas imunocomprometidas e gestantes. Crianças infectadas não devem frequentar a escola ou creche durante 9 dias após o início dos sintomas. E orientar também, né? Relacionada à imunização, faixa etária de esquema vacinal e possíveis reações adversas e etc. Passa aí, quero ler. Justamente isso aí o que eu falei no começo, né? Que é importante falar que sempre deve notificar qualquer caso suspeito ou confirmado do sarampo dentro das primeiras 24 horas. E também deve ser comunicada à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde de cada lugar, né, que surgir. Passa, quero ler. Isso aí não estava no roteiro do seminário, como foi colocado no SIGA, mas eu achei interessante colocar. Pronto. A vacinação ela é feita aos 12 meses de vida, né? Com a primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. E aos 15 meses, que é feita pela segunda dose da vacina tetraviral, que protege contra o sarampo, cachumba, rubéola e catapora. E ela deve ser administrada via subcutânea, embora possa ser administrada também via intramuscular. Por conta dos surtos de sarampo em alguns estados brasileiros de saúde, o Ministério da Saúde preconiza uma dose de vacina em crianças entre 6 meses a 1 ano. E esta dose é considerada uma dose extra, sendo necessária a vacinação aos 12 e aos 15 meses de vida da criança. O que eu falei, né, que eu dei até o exemplo da minha avó, que ela não vacinou nenhum dos seus filhos, e depois de grande, que eles estão tomando vacina por conta própria, porque ela não deixava. Achava que ia fazer mal à criança. Passa aí, Carol. E a gente vê que não é, né? Que não faz mal. Justamente, a gente estava vendo as formas de tratamento para as pessoas, para quem teve o sarampo, quem tem sarampo e não tomou a vacina, né? Que deve ser sintomático, as medicações. Se tem dor de cabeça, aí toma remédio para dor de cabeça. É medicação sintomática.
E aí, qual é o esquema vacinal para os adultos? Adultos com idade até 29 anos é necessário que tenha 2 doses na vida. Ou seja, caso não tenha nenhuma dose ou não tenha como comprovar a vacinação, deve-se administrar 2 doses. Se tiver uma dose, deve-se completar o esquema com mais uma dose. E se tiver as 2 doses comprovadas, não deve ser vacinado. Adultos com idade entre 20 a 59 anos deve ter uma dose da vacina na vida. E adultos com 60 anos ou mais não precisam ser vacinados. E as grávidas não podem receber a vacina. Quando eu lembro, quando a gente estava fazendo aula de fundamentos, aí eu levei meu cartão de vacina para a professora para ver minha vacinação. Se precisava de eu tomar outra vacina, alguma vacina, porque eu ia gente ia estagiar, e eu fiquei assim, né, pensando se teria que tomar vacina para quando fosse estagiar. Mas aí ela falou que eu só poderia tomar vacina se eu tivesse perdido meu cartão e, tipo, não tivesse como. Aí eu teria que tomar todas as vacinas de novo. Que foi justamente o que falaram, que se tiver uma dose, mas não tiver outra, toma ela. E eu lembro que eu só tomei a segunda dose de tétano, porque a mãe não tinha me dado a vacina, não tinha me levado para tomar a vacina. Aí eu tomei só a de tétano que estava faltando. E pronto, passei, Carol. E a gente faz reforço de tétano a cada 10 10 anos. anos, exatamente. DT, E ela falou também que caso daqui a 10 anos, que eu tomei ano passado, ela disse, se você engravide nesses 10 anos, você tem que voltar aqui de novo para tomar de novo. Aí pronto, essas foram algumas referências que eu peguei, né, de alguns sites, e foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ô, Luísa. Oi. Foi ótimo, Luísa. Eu queria falar um pouquinho ainda da orientação de enfermagem, né? Que a enfermagem deve promover o isolamento total, né? Que a criança não possa transitar, o repouso total e o isolamento total. A alimentação tem que ser uma alimentação leve, não uma alimentação pesada, né? Se for possível, orientada pelo nutricionista. O uso de bastante líquido, a criança tem que tomar bastante líquido, ser bastante hidratada, né? Tá num ambiente arejado, não abafado, assim para ela, né? Para ela não ter aquela quentura, não tá num ambiente quente. E o uso de antitérmico e analgésico é fundamental pela dor de cabeça que dá, né? A cefaleia e a febre. E o uso de antibióticos, se no caso de complicações, né? Como eu falei, dessas dor de cabeça e essa inflamação que dá no cérebro. Se usa o antibiótico, então é uma doença bastante preocupante, que os pais devem estar alerta, e os cuidados de enfermagem, né, a gente cada dia tem que procurar conhecimento, para promover o conhecimento, para que as pessoas venham se precaver das doenças. Só, obrigada. Luísa falou aí, citou que é extremo fundamental, que é a questão na gravidez, na questão da vacinação, que não pode ser administrado a vacinação quando a pessoa está grávida, né? No meu caso, eu tinha perdido o meu cartão de vacina. Estava regularizando meu quadro vacinal. Porém, eu estava grávida e eu fui tomar essa vacina. A minha sorte é que a técnica que ia aplicar a vacina, ela me perguntou se eu estava grávida. Só que eu não tinha certeza ainda que eu estava grávida, então ela optou a não tomar. Então, se eu tomasse, ela disse que poderia comprometer o desenvolvimento do feto. Isso é muito importante, nós, como técnico de enfermagem, ter esse conhecimento. Porque muita gente nem pergunta, né? Só. Exatamente. Viu? Se ela não me perguntasse, e aí, como é que ia acontecer? Podia, entendeu? Gerar um dano irreversível à criança, entendeu? Isso é muito importante. E eu não sabia que estava grávida, entendeu? Eu só estava assim, com suspeita, mas não tinha certeza. Então, a gente disse, eu não vou tomar. E não tomei, graças a Deus. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho da bexiga para fazer, porque eu nunca tinha feito mas tudo bem, né? É assim que vai mesmo. E pronto. Ótimo, Luísa, parabéns. Parabéns. Arrasaram. Parabéns. Eu acho que fazer slides, né? Para quem não está ainda acostumado, eu realmente acho que deve ser
Até para a gente, né? Às vezes, quando vai fazer uma aula, a gente demanda muito tempo. Professora, licença. Eu posso ir projetando logo para adiantar, porque o meu notebook ele está muito lento. Aí ele demora um pouquinho, assim, às vezes me faz até um pouquinho de raiva. Eu posso ir projetando aqui enquanto você comenta o seminário? Viu? Pode. Tá bom. E eu gostei muito do design que Luísa criou e da sequência das ideias. Só vou dar uma sugestão que vale sempre para, né, de repente, se vocês forem fazer agora slides para apresentação do Enex ou de outros eventos que vocês venham a participar. É importante que a gente tente, ao máximo, não colocar muito texto. Então, alguns slides a gente coloca palavras-chave, bota um negrito, mas evita realmente aquele texto, porque acaba que a gente não vai conseguir ficar lendo, não vai conseguir fixar, né, o texto, a leitura daquele texto, e não fica visualmente bonito. Então, a gente tenta só dar uma enxugada em alguns slides para evitar esse texto. E a gente também, na apresentação, a gente tem a oportunidade de a gente falar mesmo o que a gente estudou, o que a gente aprendeu, a gente não ficar fixado na leitura, simplesmente, assim, dos slides. Acho que a gente tentar ver com as nossas palavras mesmo, trazendo também, óbvio, algo que a gente trouxe ali no slide, eu acho que fica melhor, né, do que só a leitura. Mas as meninas estão de parabéns, estão vencendo aí os desafios, né, de fazer as apresentações. É um processo que vai melhorando a cada dia. E é isso. A gente vai aperfeiçoando, né, vai aprendendo todos os dias. Então, parabéns. E, assim, só destacar que realmente é uma doença muito grave, o sarampo, e, de fato, muitos pais vêm optando, não sei por quais motivos, optando por não vacinar as crianças, e devido a essa não vacinação das crianças, nós tivemos surtos, aí no ano de 2019, né, levando, inclusive, a mortes. Então, a gente tentar conscientizar, sensibilizar as pessoas sobre a importância da vacinação, né? Uma doença facilmente prevenível por meio da vacinação. A vacina está disponível, né, para a população e, infelizmente, muitas pessoas, não sei, ou por desconhecimento ou por opção mesmo, não estão vacinando, e isso tem acarretado consequências muito drásticas, né? Então, agora é o grupo de cachumba, né, ou paroitidite infecciosa, que é o grupo de Maberieri, né? Maberieri. Maberieri. Isso, Maberieri. Eduarda, Marina e Marisa. Marisa. Podem ficar à Isso, vontade. professora. Posso começar? Dá para vocês me ouvirem direitinho e dá para ver aí também direitinho, gente? Eu acho que só certo? isso, agora você vai aumentar, isso. Tá certo, né? Tudo bem? Ótimo. Tá, tudo ótimo. Aí, para Pronto, sair vou esse começar nomezinho a de baixo, apresentar aqui meu... esse nomezinho Oi? de baixo. Como é que tira, hein? É ocultar? Eu acho que é ocultar. Isso, sem ocultar. Não sai não, né? Ocultar. Ah, saiu. Legal, obrigada, Mabel. Sim, gente, bom dia, né? Meu Deus. Meu grupo é composto por mim, Eduarda, por Mabel, né? Marina e Marisa. E a gente ficou com o tema, né, cachumba. Espero que vocês compreendam aí e vamos começar. Né? Posso começar, gente? Vou começar. Ó, a princípio aqui, eu acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre as glândulas, né, que são afetadas nessa doença, porque para a gente saber mais ou menos assim a localização, para que ela serve e tudo mais, né? Porque essa doença ela comete essas glândulas aí, né? Que são a glândula submandibular, que é essa número 2 aqui embaixo, que fica abaixo da mandíbula, a sublingual, essa número 1 aí, que fica abaixo da língua, e a
as parótidas, né, que ficam aqui perto da orelha. E essas glândulas, elas têm como principal função produzir saliva, né, para facilitar a nossa deglutição, enfim, serve para isso. E vocês estão vendo aí a localização, né, mais ou menos. Vou passar aqui. E aí eu venho com a definição, né, da doença, da cachumba. Então, o que é a cachumba, né? Ela é uma infecção viral contagiosa, muito contagiosa, muito transmissível, né? Causada pelo Paramyxoviridae rubula-vírus, né? E afeta principalmente as glândulas que produzem saliva, né? Que é as que eu falei agora. É a glândula sublingual, a glândula submandibular e a glândula parótida. Certo? E a cachumba é muito mais comum, né? E pode afetar uma das glândulas ou todas elas. Então, ou ela pode afetar a glândula ou a parótida, ou a sublingual, ou a sublingual, ou também pode afetar todas três juntas, né? Que causa ainda um dano muito maior para a criança ou adulto que tiver com a patologia. Então, quanto mais ela afetar, mais grave mais incômodo ela traz para as pessoas. E as complicações são raras, né? E geralmente acontece quando a pessoa trai a doença na vida adulta. E ela pode ser completamente evitada por meio da vacinação, tá certo? E ocorre normalmente em crianças, né, em idade escolar e adultos em idade universitária. E é conhecida também como papeira, né? Os mais velhos, eles chamam de papeira, né? Minha avó, por exemplo, ela chama assim. Se eu falar que é cachumba, ela não vai conhecer, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Alguém já ouviu falar? Papeira? Oi? Já. Duda, tem um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Tem um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris que ele pega a cachumba, fica com tipo o pescoço assim. Fica o pescoço inchado assim. Muito inchado, é verdade. Incomoda muito, né? Porque a glândula fica inchada, fica inflamada. Aí traz muito incômodo para a pessoa. Eu assistia muito, Cris. E aí eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia da cachumba, né? Ela é transmitida, né, por gotículas, através do contato direto, né? Pelas... Ah, gente, peraí. Ela é transmitida por gotículas respiratórias, né? Que é quando alguém é infectado, ele tosse perto de você, ele espirra perto de você, ele vai espalhar diversos vírus, milhares de vírus no organismo da gente, né? Que vai entrar por meio das vias aéreas da gente. Também é transmitida pelo contato direto, beijo, por abraço, quando a pessoa está infectada, ou por como as falam aí, que são basicamente objetos contaminados, né? Por exemplo, se uma pessoa pegar um controle infectado, né? Se a pessoa tiver com o vírus e espirrar na mão, por exemplo, pegar um controle, ele vai ficar infectado, e se a gente pegar logo após, a gente vai ficar com a doença, né? Vai receber a doença. E depois disso, né? Depois que ela é transmitida por gotículas respiratórias, contato direto ou fômites, elas vão entrar no nosso organismo, né? Esses agentes infecciosos nosso organismo, pelo sangue da gente, e vai se direcionar para as glândulas, né? Como eu falei, as três glândulas. Aí eles continuam o seu processo acelerado de proliferação e destruição das células da gente, né? Que despertam uma inflamação muito intensa, né? E o acúmulo de líquidos na região, tá certo? E aí gera um inchaço, né? Aqui, ó, aqui do lado, né? Aqui abaixo da mandíbula e também no pescoço. Fica muito inchado, muito inchado. Fica muito feio e faz muito incômodo para as pessoas. Até aí, tudo bem? Tudo certo, né? Sim, Duda, tudo certo. Vou passar. Pronto. Vocês estão me ouvindo, gente? Oi. Sim. Marisa. Nós vimos que a cachumba, ela afeta as glândulas salivares, né, como a Eduardo acabou de falar, a parótida, a sublingual e a submandibular. E ela pode afetar também os dois lados do rosto. E como sinais e sintomas, né, nós temos o aumento dessas glândulas salivares, o inchaço,
a dor no local dessas glândulas, dor na face, dor no corpo, a cefaleia, dor ao mastigar, a perca do apetite e também o cansaço. E a cachumba, ela também pode acometer outras glândulas do corpo. E daí surgem as complicações. O vírus da cachumba, digamos que ele tenha uma atração, né, por glândulas e tecidos, como o pâncreas, as glândulas salivares, que a gente acabou de citar, os ovários, os testículos e também o sistema nervoso central. E com isso pode ter a orquite, né, que é popularmente dita como a cachumba desceu, que é a inflamação dos testículos, a oforite, que é a inflamação dos ovários, e em ambos os casos, né, pode ocorrer a esterilidade. Isso após a puberdade, porque geralmente quando o indivíduo tem a cachumba na infância, ela é de uma forma mais benigna. Então, o risco de ter a esterilidade na infância é menor. Também pode ter a pancreatite, né, que é a inflamação do pâncreas, e a meningite asséptica, que é a inflamação nas meninges. E também pode ter a surdez. E essas complicações podem surgir devido ao fato do vírus se multiplicar na mucosa da região do nariz e da laringe, e podendo chegar no sangue, e assim se espalhando pelo corpo e causando essas complicações. Pode passar, Eduardo. Ok. Bom, então seguimos com o diagnóstico. O diagnóstico é bem parecido com outras doenças já apresentadas por ser de causa viral, né? Então, o diagnóstico é feito através, basicamente, de exame clínico, na maioria das vezes, através dos sintomas apresentados. No início, como uma simples virose, né? Com febre, cefaleia, fadiga, perda de apetite. E o diferencial no diagnóstico clínico, né, no exame clínico, é o inchaço e o dor no pescoço e também a dor ao mastigar e engolir alimentos. Alimentos. Pode passar. E um exame mais específico para o diagnóstico da cachumba é a sorologia, no qual são através de pesquisas de anticorpos, né, de imunoglobulina G e imunoglobulina M. A G, a gente sabe que é de contato, se ela for reagente, é porque teve um contato com o vírus, né? A pessoa não está mais infectada com o vírus, ela já teve a presença, que pode ser dado reagente através de imunidade adquirida, ou seja, a vacina. Através, basicamente, de exame clínico, na maioria das... Eita, peraí. E o IgM, quando reagente, quando está na fase aguda da doença, quer dizer que você está com a presença do vírus, né? Outro tipo de diagnóstico, eu nem coloquei no slide também, é através, aqui não é muito feito, como eu pesquisei, é através da produção de amilase. Quando as glândulas estão inflamadas, ela tem a produção de amilase aumentada. Mas isso não é um diagnóstico seguro, específico. O específico mesmo é só através da sorologia, porque é específico para o vírus causador da cachumba, que é a paramyxovírus. Pode ser feito também em complicações, exames de imagem, né, como o ultrassom do pescoço. Pode passar. Bom dia. Então, a cachumba, ela não tem um tratamento específico. O tratamento dela é, assim, o tratamento para aliviar das infecções virais, ela é tratada pelo nosso organismo, né, pelo nosso sistema imunológico. Aí, o paciente é isolado até o edema glandular diminuir, por ser uma doença que pode contaminar outra pessoa, a pessoa tem que ficar isolada. Tem que ter o repouso total. O paciente é essencial que o paciente fique os dias de repouso que é recomendado pelo médico, assim para que tenha uma recuperação do sistema imunológico, para que o sistema imunológico trabalhe direitinho,
para poder trabalhar ali contra a cachumba. Tem que ter uma dieta leve, que é uma dieta assim pastosa ou semi-líquida, porque como o paciente tem a dor ao mastigar, é recomendada pastosa ou líquida, né? Semi-líquida para aliviar, né? Reduzir a dor. Higiene bucal também é recomendado, porque uma boa higienização bucal evita que as bactérias oportunistas, né, aproveitem ali das circunstâncias. Analgésico e antitérmico, né, contra a dor e contra a febre. Os medicamentos mais utilizados são paracetamol e ibuprofeno. A ingestão de gama-globulina, que esse daí já é um tratamento especial, é para crianças debilitadas, gestantes e adultos que tiveram complicações, né? Que é essa ingestão de gama-globulina é que tem uma elevada concentração de anticorpos, né? Para facilitar a recuperação do paciente. Aí, no caso de orquite, deve ter repouso total, o que orquite, como foi falado antes, orquite é a inflamação dos testículos, e o uso de compressas de gelo coloca ali ao redor do testículo para reduzir a dor que o paciente sente. Aí, a cefalite, uso de antiviral e anticonvulsivo, meningite asséptica, que faz o uso de antiviral também. Como a cachumba não tem um tratamento específico, a gente tem a prevenção, como também já foi comentado em outros seminários, né, que foi apresentado hoje, que é a vacina tríplice viral. Se vocês não entenderam falando, tem aí escrito. Mas eu espero que todos tenham tomado já essa vacina. Gostei. Lá no vacina, para ir tomar, porque a gente tem o dia D, também pode ir num postinho para tomar essa vacina, que ela é contra a cachumba, sarampo e a rubéola. E pode passar, Eduarda. Aí, para finalizar... Marina é bem nordestina falando. Para finalizar... Não é? Adoro isso. Eu falando. Para finalizar, a gente trouxe os cuidados de enfermagem, que já que se trata de uma doença no qual ela é bem contagiosa e a transmissão é através de gotículas, né, de saliva. Então, é colocar o paciente em isolamento respiratório, conforme o protocolo da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Aí, manter o paciente em repouso, né, no leito, fazer o controle dos sinais vitais, principalmente a temperatura, administrar os medicamentos conforme prescrição médica, observar e comunicar sinais de alterações no comportamento, também nos sintomas, né, que mesmo medicado pode ser, pode chegar também a agravar ou não melhorar os sintomas, então isso tem que ser observado. Observar a presença nos homens de orquite ou florite, que também já é uma complicação, quer dizer que infectou outras glândulas. E esse último não é um cuidado bem com o paciente, mas é um cuidado com a gente, que é manter a precaução respiratória, né? Para a gente não ser infectada, o uso de máscara e luva durante o período de transmissão do vírus. Então a gente tem que proteger tanto o paciente quanto a gente, né? Isso. Tem que estar de olho 24 horas lá no paciente e se proteger também, né? Porque é uma doença muito contagiosa, né? E é isso, né? E é isso, as nossas referências, Eduardo. Pronto. É isso, gente. Arrasou. Pronto, gente. Aí é isso, gente. E aí, a dúvida? Foi bem rápido. Arrasou. Tirar as dúvidas de todo mundo em questão dessa doença. Eu não conhecia também como cachumba, não. Conhecia como papeira, né? Mas eu também nunca conheci alguém que já teve papeira. Eu tinha um primo que ele pegou cachumba ficando com a menina. E eu tive. Sério? A única doença da infância que eu tive foi cachumba. Aí quando minha irmã pegou, aí eu fui e peguei também, porque é tão contagioso que é, né? E deve doer, viu? Porque deixa o rosto todo deformado. Tu pegou também, caramba. Deve doer muito, né? Dói bastante. Fica horrível. Primeiro eu peguei de um lado, aí depois de uns 2 dias apareceu do outro. Ave Maria.
É porque a gente não pegou a imagem real, né? Mas fica muito estranho, gente, né? Eu já vi, né? Tem gente já até que peguei. coloca uma fraldinha assim, né? O povo coloca uma fraldinha assim que diz que é pra não descer, mas não tem nada, não tem nada a ver. É isso mesmo, pra não descer. Gente, É isso mesmo. gente, tudo meu é animal, né? Tudo meu é animal. Porque, assim, meu cachorro já pegou. Peguei o cachorro, né? Eu nem pesquisei sobre isso, era pra ter pesquisado. Eduardo sempre tem um Porque cachorro. no tempo, eu tinha um cachorrinho faz muitos anos, muitos anos. Meu cachorro ficou com isso aqui tudo inchado, sabe? E minha mãe colocou um colar nele, assim, que a mulher falou que era bom. Colocar cordão aqui, não sei o que, é uma planta aí. E ele foi melhorando com o tempo. Mas ele ficou tem um com pezinho aí na medicina veterinária, né? Eduardo, acho que tem um pezinho aí na medicina veterinária. Professor, eu amo. Eu acho que tem um próximo. Amo, professor, amo cachorro, amo animal. O pessoal mais antigo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Oi, alguém está me ouvindo? Estamos. Oi? Sim. Sim. O pessoal mais antigo coloca um pano vermelho, né? Assim, no queixo, amarrado assim atrás, assim na cabeça, como fosse descer. Eles dizem que desce. Aí coloca esse pano vermelho e não pode levar vento. Eu lembro que dá para vocês verem aí, ó. Eu como era criança, e eu não podia levar vento de jeito nenhum, e é bastante dolorido, é uma doença bastante dolorida, que incomoda bastante. É verdade. Prender para não fazer pressão, né? Para não doer mais, aí coloca fazer pressão. Acho que É pela gravidade, né, de estar descendo e a dor, né? Então dá uma leve aliviada. Essa suspensão também tem em meninos, às vezes, quando afeta, né, no caso, o sacro escrotal, algumas vezes eles usam uma espécie de um suspensório para o sacro escrotal. E em algumas situações chega a ser necessário também fazer uso de anti-inflamatório, prednisona, para diminuir esse processo inflamatório. Né, nesses casos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar para a gente, tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro. Você a gente arrasou, agradece a apresentação, a atenção de vocês. Obrigada, gente. Você arrasou, que você, quando fala, todo mundo entende. quero aprender com você. Fica nervosa no momento que parece. Nervosa e dá um show, né? É isso. Parabéns, meninas. E agora, o último grupo é o grupo que vai falar sobre rubéola. Pedro, Roberta, Tatiane. Aí eu acho que Teles era nesse, Teles foi para outro, foi assim? Foi porque parece que tinha um Carlênia, aí botou no de Carole. Tá aparecendo já? Tá. Você só precisa para projetar para a tela toda. Já está apresentando. Certo. O nosso grupo é formado por mim, né, Tatiane, Roberta e Pedro. E a gente vai falar sobre rubéola. E quem vai iniciar é Roberta. Certo. Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, estamos. Pronto. Eu vou começar falando, né, sobre o que é a rubéola. Ela é uma doença infecto-contagiosa causada pelo vírus pertencente ao gênero rubivírus, da família Togaviridae, também conhecida como sarampo alemão. Pode passar. Vou falar agora sobre a fisiopatologia. No caso, o vírus se multiplica inicialmente nas células da nasofaringe, né? Que fica, por exemplo, o exame que é feito para o coronavírus, ele é coletado, o material é da nasofaringe. Então, inicialmente, ele se multiplica na nasofaringe.
bem como nos linfonodos. O que são esses linfonodos? São as glândulas que servem para proteger o nosso sistema imunológico, que são as famosas ínguas, né, conhecidas por ínguas. Inclusive, quando a gente está com a inflamação na garganta, por exemplo, ou em um dente, a gente sente as glândulas, principalmente aqui abaixo do queixo, né, nas axilas, sentem doloridos e tal, pelo sistema inflamatório. E após 5 a 7 dias da inoculpação, tem-se início a viremia. E o que seria a viremia? Seria o vírus atingindo a corrente sanguínea. Os indivíduos infectados são contagiosos. Os indivíduos infectados são contagiosos por uma a 2 semanas antes que a infecção se torne aparente. No caso, mesmo se você não desenvolveu ainda sintomas, você já pode estar infectando outras pessoas. Sendo que, em alguns casos, a infecção é assintomática, não tem sintomas, dificultando o controle da rubéola. Após a infecção, os acometidos desenvolvem anticorpos IgG. Esses IgGs, né, foram até bem explicados por Mabel no trabalho anterior, que oferecem uma imunidade protetora. Contudo, pode ocorrer reinfecção. Essa reinfecção, em algumas pesquisas que eu fiz, pode acontecer em reinfecção ou não. No caso, quando há reinfecção, é mais leve, mais branda. E é isso, pode passar. Bem, em relação aos sinais e sintomas, os principais costumam aparecer entre 2 a 3 semanas após a exposição do vírus, né? E os sinais incluem no aparecimento de exademas, né, que são essas manchas avermelhadas, como mostra na imagem, que se inicia no rosto e se espalha para o corpo, né? E inclui também a linfadenopatia, né? Que os glândulos vão estar inchados na região retroauricular ou cervical, né, que é o pescoço e na orelha. E os sintomas incluem a dor de cabeça, né, cefaleia, febre baixa, congestão nasal, dor musculares e nas articulações, e mal-estar. Quanto ao diagnóstico, é feito de forma laboratorial e clínico, né? O clínico inclui a anamnese, né, que traz todos os dados do paciente, e quanto ao sintoma relatado, os dados epidemiológicos, né, que determina se aquela área onde a criança mora está tendo algum caso, né, da doença, o exame físico, que inclui a palpação dos linfonodos na região do pescoço, e a situação vacinal, né, que para saber se a criança está vacinada ou não. E o exame laboratorial é bem parecido com o que Mabel falou, né, que ele pode, a rubéola ela pode ser confundida com outras patologias. E o exame realizado mediante ao isolamento do viral mediante o isolamento viral positivo para a detecção de anticorpos IgM no sangue, né, na fase aguda da doença, desde o primeiro dia até a 4 semanas após o aparecimento do exademas. E é isso. Agora é Pedro. Bom dia a todos. Tratamento. Apenas de suporte e tratamento de todos os sintomas. Alguns dos remédios mais usados incluem remédio para febre, como paracetamol, acetaminofero ou ibuprofeno, ajuda a diminuir a temperatura corporal e alivia a dor de cabeça. Os antibióticos, como amoxicilina,
neomicina ou ciprofloxacina, nem sempre são necessários, mas podem ser indicados caso surjam infecções associadas à rubéola, como pneumonia ou infecção do ouvido. Pode passar. Os cuidados de enfermagem. Isolamento respiratório, máscara para todas as pessoas que entram no quarto. Avental para quem manuseia a criança. Todo material que não for descartável deve ser esterilizado. Banho com sabão neutro, água morna, 2 vezes ao dia. Higiene nasal e ocular, 4 vezes ao dia. Higiene oral com água bicarbonada, 2 vezes ao dia. Tá. Ensinar o paciente a proteger a boca, nariz, sempre que respirar, ao tossir, oferecer líquidos com frequências, controlar a temperatura corporal, proporcionar ambiente arejado e livre de correntes de ar. Lavar as mãos antes e depois de entrar em contato com o paciente. Lembrando que se todos esses itens que foi citado, tanto o paciente como nós profissionais devemos estar devidamente sempre equipados com todos os EPIs e os cuidados proporcional ao cuidado do paciente. E outra coisa também importante aqui que eu estou vendo, que li, estudei, acho que a conscientização em si das comunidades, a gente como profissional em si, futuros técnicos na área, conscientizar essas populações, né, mais carentes na importância da vacinação, porque o essencial para a rubéola, o essencial em si é a importância da vacinação, que na maioria das vezes as mães costumam se vacinar da primeira dose da vacina e geralmente por alguma outra coisa ou causa, esquece da segunda ou demais. Então, e também para as mães, né, gestantes, que está no período fetal, a importância também, o cuidado, a rigidez nesse período da gestação contra a rubéola, porque pode levar também à morte fetal, né, ou também o aborto no início da gestação. E já os demais já foi quase tudo dito, né, é isso. Aí estão algumas referências que a gente usou, né, e é isso. Espero que tenha entendido. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode falar também. E em questão das vacinas, né, o importante também salientar que essa, por exemplo, a tríplice viral, né, e a segunda dose, que é a tetra, ela combate, né, controla 3, né, e na segunda dose são 4 doenças que já foram ministradas nessas aulas. Numa pessoa, é uma doença que numa pessoa, digamos, com uma imunidade boa, né, e que não esteja gestante, ela é uma doença, né, que não causa grandes problemas, digamos assim, né, grandes sintomas, incômodos, mas principalmente se a pessoa estiver gestante. Pode falar, Pedro. Desculpa, professor. Assim, numa pessoa geralmente com a imunidade perfeita, não tem grandes riscos. É uma doença infecto-contagiosa normal como outras demais. Assim, só devemos ter as devidas precauções com cuidado, as restrições. Agora, assim, o que preocupa em si mesmo é na gestação, né? A mulher no período de gestação, no início fetal, porque corre o risco de os primeiros meses, né, que está sendo gerado, e o feto estando no início pode gerar um aborto e até morte fetal, como outras, acarretar também outras coisas, né, como na gestação depois a criança pode ter sequelas e diversas outras coisas. Então, assim, o específico aqui tem bastante atenção na gestante, né, no início da gestação, e o foco em si, propriamente dito, é a vacinação.
que muitas comunidades carentes, muitas pessoas deixam passar despercebido da primeira dose, não da segunda. Isso aí. Por isso que, assim, não acho, não sei se é porque estava tendo surtos de rubéola, décadas aí, 2000 e pouco, mas aí realmente optou-se por intensificar até a vacinação específica da rubéola. Eu lembro até que na época que eu era adolescente, aí teve vacinação na escola mesmo, da vacinação da rubéola nas meninas. E aí até eles colocavam, né, no nosso documento, acho que era um adesivo, assim, Brasil livre da rubéola. Alguma Ou coisa senão tinha, tô vacinado. Tô vacinado, era alguma coisa nesse sentido, eu lembro. E aí intensificou, mais ou menos no início aí do ano 2000, 2006, não lembro exatamente o ano, essa vacinação nas mulheres, nas jovens, justamente por conta disso, porque o risco maior é das mulheres ser acometidas no período gestacional, e aí a criança desenvolver a síndrome da rubéola congênita, como o Pedro está falando, assim, uma doença que, se for no início da gestação, tem grandes riscos de ocorrência de um aborto, e aí, com o passar do tempo, de ocorrência, se for depois de um determinado início da gestação, mas ainda assim, se não ocorrer o aborto, pode ocorrer anomalias congênitas. Então, por exemplo, tem um caso na minha família, eu tenho uma prima que tem microcefalia, ela tem uns 35 anos, e ela é uma pessoa, para a gente é como se fosse uma criança, né, de 35 anos, com microcefalia, e foi porque a mãe dela teve, no período gestacional, a rubéola. E aí, às vezes, nela apareceu o exantema, né, tem uma palavra que muitos de vocês, às vezes, não sabiam, tinha dúvida, né, como falar o exantema, e foi autolimitado, apareceram as manchinhas, desapareceu, não causou nenhum problema nela, e aí ela também não sabia, não tinha conhecimento, não fez nenhum tipo de associação, e após o nascimento da criança, que foi observando que ela não tinha o desenvolvimento adequado para a idade dela, aí é que ela conseguiu, né, a partir do que tinha sido ocorrido, né, para investigar. E aí foi a partir disso que ela identificou, que ela lembrou que ela tinha tido as manchas, né, avermelhadas, e, enfim, aí foi quando associou, então, que tinha sido um caso de rubéola no período gestacional. Então, é importante, mais uma vez, a gente propositalmente, né, acabou colocando hoje os seminários, um grupo de doenças que são vacinadas, né, o sarampo, a rubéola e a cachumba, né, é vacinado junto, a tríplice viral, e em conjunto, né, o Ministério da Saúde associou aos 15 meses a varicela, tornando-se assim a tetraviral. Então, o esquema é aos 12 meses, tríplice viral, aos 15 meses, tetraviral, e tem um reforço da tríplice viral, acho que é de 4 a 6 anos, né, o reforço de SRC. Eles podem encontrar com dois nomes, ou tríplice viral ou SRC, para sarampo, rubéola e cachumba. Então, são doenças que são imunopreveníveis e que a gente tem um papel importantíssimo em sensibilizar a nossa população sobre a importância de vacinar para que nossas crianças, adolescentes e adultos, e principalmente aqui no caso da rubéola, nossas gestantes, né, não sejam acometidas, causando consequências que podem ser, algumas delas, né, como a gente viu, podem ser limitadas, mas podem ser graves, principalmente quando a gente tem um paciente que é imunocomprometido, né. O que é um paciente imunocomprometido? É um paciente que tem imunidade baixa, por diferentes motivos, né. Pode ser porque ele faz uso de corticoides, de uso prolongado, isso baixa, né, a imunidade dele. Esse uso de corticoide pode ser porque, de repente, ele tem lúpus, pode ter uma doença autoimune, né, o próprio corpo produz anticorpos contra ele mesmo, é uma doença, isso se chama doença autoimune,
Então, isso faz com que sejam pessoas que sejam mais com imunidade mais baixa, né? Pessoas com HIV são imunocomprometidas, né? Então, tem uma série, ou pessoas desnutridas, né? A gente, às vezes, pensa que não existe desnutrição na infância, mas ainda existe, sim, a desnutrição. Então, essas situações, todas essas doenças, né? Algumas, com exceção aí do sarampo, que é uma doença grave, né? As demais, elas podem ser doenças que sejam limitadas na criança, mas que, diante, de, às vezes, de uma situação de imunidade muito baixa, isso pode ser uma doença mais grave, né? E é interessante também, nesse grupo das 4 doenças, a gente relacionar que todas elas têm uma transmissão por via aérea, né? Em todas elas, a gente tem a transmissão pelas gotículas, via aérea, né? E aí a gente lembra que quando diz via aérea, via respiratória, não significa que necessariamente vai ter o toque da saliva, né? Mas realmente é quando você expele ao falar, ao espirrar, ou mesmo ao tocar aqui, você vai expelindo essas gotículas aqui nesse ambiente, e outra pessoa que ocupa aquele mesmo ambiente pode vir a ser contaminada, né? Pode ter a infecção. Então, todas elas têm, né, essa transmissão via respiratória. Vai ter algumas que vai ter realmente o isolamento, vai ter a transmissão via contato, como é o caso da varicela. E é interessante também a gente observar que das 4 doenças, nós temos 3 doenças que são exantemáticas. Então, tem o aparecimento de exantema na pele, né, que é o caso da varicela, da rubéola e do sarampo. Então, são doenças exantemáticas, tá? Então, são doenças que afetam, né, a nossa população infantil, principalmente, mas pode também afetar adultos, mas que a gente traz esse conteúdo realmente no quesito infância, porque algumas delas, inclusive, já causaram, um caso, por exemplo, do sarampo, ela já foi uma grande causa de mortalidade infantil, talvez a principal causa de mortalidade infantil em décadas passadas. E aí veio a vacina, né, então a gente, no nosso país, nós conseguimos fazer a erradicação do sarampo, ou seja, não tinha mais casos, não aparecimento de novos casos. Quando ocorria algum aparecimento, poderia ser algum caso que fosse importado, mas não era um caso que surgiu aqui no Brasil, mas, infelizmente, né, há alguns anos, e destaque aí para o ano 2019, nós tivemos surtos em sarampo, e aí perdemos o título de país que era erradicado o sarampo, né? Então, a gente realmente ter muito, enfim, zelo, cuidado, e sensibilizar a nossa população de que essas doenças, elas não, o sarampo, por exemplo, não acometia tão somente as crianças do século passado, e agora, essas de agora não vão sofrer com essas condições. Sim, elas podem sim sofrer com essas condições, se nós não vacinarmos os nossos, né, filhos, enfim, as crianças da nossa população. Alguém tem alguma dúvida? Ou alguma coisa que queira acrescentar, enfim? Professora, quando eu estava procurando sobre o sarampo, sobre a vacina em si, né? Eu vi que, não sobre o sarampo, mas eu vi que a importância da vacina, que tinha 2 crianças, uma do lado da outra, né, na imagem. Tinha 2 crianças, que uma estava vacinada contra a varíola e outra não. E era visível, realmente visível, qual era a diferença, né? Que a criança que não era vacinada contra a varíola estava cheia de bolha no corpo. Menina, a pessoa não reconhecia nem o rosto da criança. E a pessoa que tinha sido vacinada, a criança que tinha sido vacinada, não tinha nada. E um estava do lado da outra, assim, sabe? Aí eu fiquei... aí foi quando eu realmente vi que tem muita gente que não acredita na vacina e tal, mas é preciso, é importantíssimo, né, a gente acreditar nisso.
E a gente saber também das contraindicações, né? Como o Jeane colocou, da importância da pessoa perguntar se ela estava gestante e tudo mais, porque assim como as outras, né? No caso da varicela, as mulheres gestantes, mulheres que pretendem engravidar também, assim, não podem tomar a vacina. Então, assim, a gente saber, né, das contraindicações e perguntar também às pessoas, né, a mulher, no caso, quando fosse vacinar, né, a importância do conhecimento e de perguntar à pessoa. Dialogar, né, de se comunicar realmente e, na dúvida, não aplicar. Vacina, eu costumo dizer que é um mundo, né? Vacina. Você entra, quem gosta desse mundo das vacinas, tem que ficar sempre mantendo-se atualizado, porque sempre sai alguma nota técnica, algum material, e sempre tem um asteriscozinho lá, né? Uma contraindicação, uma situação. E às vezes não ter vergonha de realmente ir atrás dos documentos do Ministério da Saúde, numa dúvida, de perguntar um ao outro, né? Quando você trabalha no dado de saúde da família. Mas realmente é ter esse cuidado, esse diálogo com a população nesse sentido, né? Porque Jeane poderia ter sido vacinada erroneamente, né? Alguém mais? Professora, eu acho que a orientação, né, da enfermagem, o conhecimento é fundamental, né? A gente se empoderar dele para poder direcionar o paciente, o cliente, né, como se diz, para ter um bom respaldo da sua saúde, né? Porque essa questão do Jeane foi bastante preocupante, né? Quantas outras pessoas, né, não se vacinou e não falou, não se comunicou? A comunicação é muito importante para que haja, assim, né, o cuidado certo, a orientação certa no meio da saúde. É primordial. E quem estiver ou quando estiver gestante, realmente, onde você for, em qualquer serviço de saúde ou qualquer situação, você já fala, ou se tiver a dúvida ainda da gestação ou a confirmação, né, você já fala, porque a gente sabe que algumas condutas são diferentes, né. Pois então, muitíssimo obrigada, gostei bastante da participação de vocês, das apresentações, da dedicação, do diálogo de vocês, muitos de vocês, né, contribuíram durante a discussão de um outro trabalho, então isso é o que é onde a gente realmente cresce em conjunto, né, tira as dúvidas, às vezes quando tem que perguntar, o grupo vai responder de outra forma, então isso faz com que seja mais esclarecido, né, enfim, é importante, a gente trouxe essas doenças assim para vocês, porque vocês estão pagando saúde da mulher, estão pagando saúde da criança, saúde coletiva vocês já estudaram ou ainda vão estudar? Estão pagando também. Então, vocês veem que elas já pagaram doenças infecto-parasitárias, né? Sim, então, são doenças que estão interligadas com essas 4 áreas, né? Com essas 4 disciplinas, e acho que é interessante para vocês, inclusive, quando tiverem a oportunidade, né, de irem para o estágio, de saberem, então, por que eu estou administrando essa vacina nesse bebezinho, e o que é que está prevenindo, e o que é que poderia ocasionar se ele tivesse acometimento por essas doenças, né? Muitas vezes os pais até perguntam, essa vacina é para quê? Então, é importante que vocês tenham ciência do que seja, né? Se a gente não sabe, às vezes, pormenorzinhos, assim, igual a gente fez hoje no seminário, mas é importante que vocês tenham uma noção geral, né? Tenham uma ideia de como é a transmissão, do que ocasiona aquela doença, enfim, tem uma noção geral, certo? Então, parabéns a todos vocês. No nosso cronograma aqui, vou confirmar, na nossa próxima aula são os estudos de caso, né? Agora. Ana já fez alguma fala sobre os estudos de caso, orientação a vocês sobre? Não, falou não, professora. Pronto. Eu vou combinar com ela, certo? Pra gente, aí a gente faz as orientações lá pelo CIGAR, se tiver dúvidas, fala com alguém, a gente conversa, mas basicamente... Oi?
Eu vou conversar com ela, certo? Mas vai ser a criação de estudos de caso. Estudos de caso é uma historinha. Professora? Oi. Deixa eu lhe parabenizar pelo seu dia também. Feliz dia do professor, viu? Obrigada, Carla. Muitíssimo obrigada. Realmente, eu amo a minha profissão.